Fala pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Professor Leonardo Mamed, mais uma aula de geografia. Nessa aula a gente vai continuar, o que a gente conversou semana passada ou no vídeo passado sobre o Mercosul. Fiz uma introdução, um pouco do histórico do Mercosul, a importância desse grande bloco regional, a ideia de bloco regional é importantíssima para a gente. A gente vai continuar sobre esse bloco hoje, conversando aí sobre as perspectivas e os desafios, que o Mercosul enfrenta, vem enfrentando e vai enfrentar, porque a competição internacional, principalmente com o fenômeno da globalização, que é a globalização nesse caso? Seria uma aproximação maior, dos mercados econômicos globais, o que vai dificultar para aqueles países que têm um baixo nível de desenvolvimento técnico e científico, que é a grande maioria dos blocos, dos países desse bloco que é o Mercosul. O Brasil tem um certo nível diferenciado em relação a outros países do bloco, mas tem dificuldades também em se projetar para o mundo como uma potência tecnológica. Então é importante a gente já entendendo esses desafios do bloco Mercosul. Bom, gente, então vamos começando aí pelas perspectivas desse grande bloco, que é o Mercosul. Principalmente a partir da segunda metade da segunda década, desculpa, do século XXI, seria a continuação do avanço nas relações comerciais entre os países membros, liberalização do setor de serviços, abertura nas concorrências públicas, legislações comuns e talvez uma moeda única. Acho muito difícil, tá? Eu já vou emitir aqui uma opinião minha, de acordo com que a gente conhece o histórico dos países, porque se vocês pensarem aí, depois a gente vai ver na aula sobre a União Europeia, o mercado comum europeu ele vem avançando já desde o final da Segunda Guerra Mundial, Então levou muitas décadas aí, e os países foram entrando em acordos, Eles tinham interesses em comum. Então um bloco para ele atingir esse nível, de até constituir e formar uma moeda única como o euro, no caso europeu, dos países da União Europeia, leva muito tempo e também não depende só do tempo, Não significa que daqui décadas o Mercosul vai ter uma moeda única. Significa a gente olhar para as relações internas dentro do nosso país, O Brasil ele não tem um histórico de governos constantemente estarem alinhados com os seus parceiros, seus vizinhos aqui na América do Sul. Então, constantemente há conflitos, O próprio presidente do Brasil, quando o atual presidente da Argentina foi eleito, ele não quis parabenizar, que normalmente é uma atitude diplomática, de um bom vizinho. Então, isso significa que já há conflitos. Então, eu duvido muito que vá haver, essas novas legislações comuns e uma moeda única, tá? E principalmente outras questões que a gente vai colocando aqui, principalmente relacionadas aos desafios, Brasil e Argentina já rediscutiram muitas vezes acordos automotivos. Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, cotas para exportação de automóveis de um país para outro. Só precisa pensar em uma tretinha, que tem ali relacionada a isso. São vários, entre outros países também. O Brasil é a potência principal, então ele costuma ser vantajoso nas relações, assim quando vai haver quando eu vou falar para vocês sobre a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que não aconteceu, não conseguiu se efetivar justamente porque a maior potência da ALCA seria os Estados Unidos, que os Estados Unidos que propôs, e se os Estados Unidos está propondo, você já tem que olhar com um pé atrás, assim, com os dois pés atrás, para a proposta deles, de livre comércio. Não é circulação de pessoas e abrir fronteiras e nada mais, é para abrir o mercado dos países da América aqui, para poder ele colocar, as suas mercadorias aqui na América do Sul, principalmente onde há maiores consumidores, no Brasil, por exemplo. Tá? Talvez o Mercosul venha a ser esvaziado pela construção de uma área de livre comércio das Américas. Talvez, isso o autor está colocando como uma possibilidade.
não se efetivou também, tá? Aí tem um quadro síntese importante aqui para vocês terem um geralzão aí de 10 anos atrás, né? Então a população brasileira é de 190 milhões de habitantes, é o país mais populoso, né? O maior PIB, né, de mais de 2 trilhões, hoje está superando 7 trilhões aí o PIB brasileiro, né? Tem uma renda, não é a maior renda per capita, né? Isso é curioso, né? Isso é um dado importantíssimo, né? Porque apesar de ser o maior PIB, não é a maior renda per capita, professor, porque a população é muito grande. E se você levar em consideração também a concentração de riqueza, de renda no Brasil, o Brasil passa a ter um nível de desenvolvimento social até muito pior do que alguns países que têm um PIB muito menor, né? Por exemplo, a própria Argentina, uma renda per capita um pouco menor que a brasileira, mas uma distribuição melhor de renda, né? Isso significa esse resultado da população vivendo com menos aí de 2 dólares ao dia. No Brasil chega a 10% da população brasileira. Agora tem aumentado, né, com a crise, principalmente depois de 2015, 16 aí, agora com a pandemia, vem aumentado a porcentagem de pessoas vivendo com menos de 2 dólares por dia no Brasil. Mas na hora que você observa a Argentina, né, o próprio Uruguai, que é um país muito pequeno, a quantidade de pessoas é muito menor, né? 2, 1% da população desses países, então é muito pequeno. Chile, né? E aí o curioso vem, né? Que Bolívia, o Brasil está numa fase mais intermediária, um estágio mais intermediário em nível de desenvolvimento humano, né? Em relação a Paraguai, desculpa, Uruguai, Argentina e depois os outros mais pobres da região aqui, que é o Bolívia, né? A própria Venezuela. Então é importante esse quadro para você ter uma noção geral, né? Lógico que alguns dados estão um pouco aí desatualizados, é importante vocês terem noção. Tem esses asteriscos nos países, ele explica aqui, né, para a gente nessa pequena legenda, né, de membros plenos, aqueles que fundaram o mapa que a gente viu no início agora da aula, do vídeo passado também. Tem membros associados. O que, que um membro associado ele pode assistir a reunião, mas não tem direito a votar, né? Ele pode até influenciar ali, né? Ele pode se associar a outro bloco. No caso, o membro pleno não pode se associar, né? O Brasil não pode participar de outro bloco econômico de acordo com as regras do Mercosul, né? É, o membro associado também não pode ficar só assistindo de boa lá e só olhando, né? Ele tem que estabelecer um cronograma. O que é um cronograma, né? Estabelecer prazos aí para criar uma zona de livre comércio com o Mercosul, para ser um parceiro dos países aqui do Mercosul, né? Com redução gradual de tarifas, ou seja, ele vai diminuindo os impostos sobre produtos dos países que participam aqui do Mercosul, né? Sobre importações e exportações com os países do bloco. Então isso é importante, essa tabelinha aqui também, para vocês compreenderem a diferença entre um país membro e associado. Tá? Como se deduz da base na tabela aí, a gente viu, o PIB total do bloco naquele período era de 3,5 trilhões, o quinto maior mercado do mundo, né? Se você pensar em blocos aí, ficando atrás de Japão, China, Estados Unidos e União Europeia. Então é um mercado importante. A população desses 10 países, né, somada atinge 385 milhões de habitantes, o que teoricamente seria um excelente mercado de consumo, mas o poder de compra da maioria dessa população, né, não é alto, né? Então, tem vários países que a maioria da população vive na linha da pobreza, ou em extrema pobreza, e o Brasil mesmo é um exemplo de 70 milhões, né, de brasileiros, ou seja, um terço do Brasil não entra nessa faixa de potenciais mercados consumidores, porque são pessoas que estão vivendo aí numa linha muito de pobreza, né, dependente de recursos mínimos, né. O Brasil é um verdadeiro gigante aqui nessa área, então é importante, o autor destaca para a gente aqui, quase 60% do PIB do bloco é brasileiro, né. Um dos maiores desafios, a gente vai passando já das perspectivas, né, a gente vai pensando que o bloco pode crescer, né, que é onde ele pode crescer, se houvesse ali acordos mais entre os países. O que está acontecendo assim, sempre quando há uma crise, vou deixar claro isso para vocês também,
internacional que afeta as nações, né? Normalmente os países eles tendem a se proteger melhor e a negociar menos com seus vizinhos, né? Então ele tenta resolver os seus problemas internos para depois voltar a ampliar os seus acordos externos, né? Então a gente está num momento difícil que a gente vê que o Mercosul não avança também por conta disso, né? Mas do bloco em si, a produtividade dos trabalhadores é algo importante, né, para a competitividade dos produtos no mercado internacional. Então, a força de trabalho em geral do Mercosul, pensando nesses mais, pelo menos aí hoje, né, 400 milhões de habitantes, quase 400 milhões de habitantes, é muito baixa, né? O desenvolvimento de recursos humanos, os esforços em pesquisa e desenvolvimento, nessa sigla P&D, quando você vê mais para frente, né? O P grandão e esse D, significa pesquisa e desenvolvimento, são partes essenciais nesse processo, né? Aí que situam os reais motivos da diferença de produtividade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A maior parte das economias desenvolvidas gasta entre 2 e 3% que o autor está colocando ali do Produto Nacional Bruto, em pesquisa e desenvolvimento, ao passo que o Brasil gasta somente de 1,1%, a Argentina 0,65% do PIB, né? Então acaba que sendo assim, quanto menos investimento no PIB para pesquisa e desenvolvimento, menos tecnologia é produzida, né, dentro dos países, né? A gente vê, por exemplo, esse governo também que está hoje no Brasil, que não tem perspectiva de investimento tecnológico, né? As universidades públicas federais e outras também sendo sucateadas, aí, né, abandonadas, e tentando sobreviver, né, e não se desenvolver. Na apostila de vocês aí na página 49, tem uns problemas que o Mercosul tende a enfrentar. Eu vou dar uma resumida, né, um geralzão e uma atualizada nesses dados que o autor coloca para a gente aí, porque são dos presidentes já. Há muitos conflitos, né, internos entre os países. O Brasil costuma ter. Os argentinos costumam vir e mexe também se voltar para a proteção interna daquele país e com isso eles acabam colocando mais impostos sobre produtos brasileiros, o que acaba tendo uma retaliação, ou seja, um, um, né, o Brasil devolve isso na mesma moeda, assim, vamos dizer, e fica essa briga entre as duas potências aqui do Mercosul, Brasil e Argentina, e os outros países sempre dependentes dessa relação também entre Brasil e Argentina. E isso é um dos grandes problemas, né? Além disso, essa disputa, né, essa dificuldade de entrar num consenso desses governos nacionais, existe a preocupação com a China e a preocupação no caso da Venezuela, né, que foi uma grande preocupação. Há uma grande instabilidade política e econômica na Venezuela há algum tempo já, que vem preocupando tanto os países do bloco. No caso da Venezuela, vou pular aqui a China e vou falar da Venezuela primeiro. Ela pode ser um problema, o autor coloca. Eu não sei se a Venezuela em si é um problema, né? Porque vocês vão percebendo que a política venezuelana era, né, não é mais assim, tão forte em relação a formar um grupo que dê mais assim substância política, né? Que é uma substância política, uma frente política para se opor ao imperialismo estadunidense, né? Como diz os bolivarianos, né? Que defendem a alternativa bolivariana para as Américas, que seria uma unidade política para a gente, uma coesão maior. A gente estudou a América Latina lá atrás, né? E eu lembro que eu falei para vocês dessa falta de coesão essa grande região nossa aqui, né? Cada um por si, isso é péssimo, né? A proposta da Venezuela também ela pode ser questionável, né? Não sei, do ponto de vista da economia capitalista porque vai fazer frente à maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, mas era uma possibilidade. Hoje isso é inviável, a Venezuela está afundada numa crise econômica e política, então eu não entendo a Venezuela como um problema dentro do bloco, né? Acho que o bloco seria mais uma solução para resolver esse problema, ajudar a Venezuela a sair desses problemas que vem enfrentando internamente. É lógico, sem interferir na política interna, porque todo país é soberano e toda interferência externa ela é
duvidosa. A gente tem que sempre colocar interrogações nisso. A gente pode orientar, pode dar assistência, né, ajuda humanitária, mas nunca interferir militar ou politicamente dentro de outro país, como é prática nos Estados Unidos fazer, por exemplo, que ele vem fazendo. Já a China, né, o que, que ela preocupa? A China, a gente já conversou sobre a China, já teve oportunidade. Ela é uma ameaça no sentido porque é um país que vem devorando, né, os mercados internacionais. Ela vem exportando para praticamente o mundo inteiro. Já é o maior é, parceiro econômico do Brasil, né? Então, os bens manufaturados, né? O Brasil também exporta muito matéria-prima, né? Para aquele país, né? Então, isso preocupa mais os Estados Unidos do que o Mercosul, a China, né? Porque dependendo do acordo é importante para esses países, né? Na verdade, não é nosso, gente. A gente esqueci de falar isso até, né? Não está no texto aí. Mas quem sai ganhando muito, né, nesses acordos são sempre as elites econômicas do Brasil. Quem são elas? Os grandes produtores agrícolas, é, os mineradores, né, os exportadores de commodities no Brasil, que o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, qualquer acordo, né, eu vou falar um pouco do acordo com a União Europeia aqui, quem ganha são essas pessoas. É lógico, tem geração de emprego, essas coisas. O que sobra para o brasileiro em geral é trabalhar, né? É dar graças a Deus pelo trabalho, mas a riqueza em si produzida ela é muito mal distribuída no Brasil. Então, esses acordos beneficiam muito mais ao longo de séculos no Brasil as elites econômicas e políticas, né? Principalmente econômica. Então, eu diria assim que a China, não sei se ela é em si um problema também, né? Mas dependendo do olhar, sim, ela pode ser, porque ela vai fazer concorrência a alguns produtos brasileiros e algumas empresas brasileiras vão a falir, vão à falência mesmo, porque não consegue ter competitividade, né? A China produz muito, então ela tem escala, né, como se fala na economia, ela tem uma produção em grande escala, né, com um preço muito baixo e uma qualidade, é, vamos dizer assim, boa, né? Tem muitos produtos de baixa qualidade, mas também tem muitos produtos de alta qualidade. Então é importante a gente ter um olhar cuidadoso sobre a China, né? Ela é um grande parceiro econômico, não dá para ir assim excluindo as relações com a China, impossível até eu diria, mas também tem que começar a olhar para dentro, né? O Brasil cada vez mais vem diminuindo a sua produção de produtos mais industrializados, mais tecnológicos, e vem cada vez mais importando isso ao passo que vem aumentando de novo sua produção de matérias-primas, né? Soja, minério, carne, petróleo. Isso não é legal para é uma economia que não se põe para se desenvolver. A China se aproveita disso simplesmente para os chineses. Isso é interessante. Gente, para encerrar, eu vou indicar aqui para vocês duas leituras, tá? Primeiro você digita aí no Google, né, acordo entre Mercosul e União Europeia, né, o que prevê o texto. Esse texto aqui é de um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. É importante, é um vídeo rapidinho de 3 minutos aqui, só para vocês terem uma noção, né? Não sei se vai rodar aí para vocês agora. 3 minutos e meio. Então, reveja esse vídeo, ou melhor, veja esse vídeo aí, tá? Para vocês entenderem, tem um texto detalhando mais em tópicos aqui embaixo. E depois eu vou sugerir outro para vocês também, tem um vídeo rapidinho, é esse aqui, Parlamento Europeu indica que sem mudanças na agenda ambiental, o acordo União Europeia-Mercosul não deve ser ratificado, ou seja, ele não vai ser aprovado, não vai ser assinado por todo mundo, né? Então, primeiro esse texto aqui do acordo, entenda o que é o acordo, e depois vocês passam para esse daqui para vocês terem uma ideia, né, de perspectivas e desafios. Hoje, isso aqui é muito atual. Esse vídeo aqui é de julho desse ano, né? Então, por quê? Né? Com o avanço da agenda ambiental brasileira, né? O que é essa agenda ambiental brasileira? É que deixar a boiada passar, né? Digita no Google aí, deixa a boiada passar, você vai ver que a proposta, né, não está claro isso, né? Não tem nenhum papel escrito, né? Foi só falado
ministro atual da meio ambiente no Brasil, que é deixar a boiada passar, é diminuir, é flexibilizar leis ambientais, diminuir fiscalização para poder avançar desmatamento, queimada, mineração sobre os biomas e a destruição da biodiversidade, o problema climático que vem preocupando o mundo inteiro. Então eu sugiro essas duas leituras, veja os vídeos aí, espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Tudo de bom.